Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de dezembro. O Ibovespa apresentou queda de 0,57%, ainda para mim dentro de uma característica de movimento de subida. Começa a desmontar essa característica se voltar para baixo dos 43.709 pontos, mínima do pregão de hoje, e reforça um pouco mais essa chance desse movimento se estender para uma resistência aqui na faixa dos 44.500 ao superar os 44.087 pontos. Lembrando o patamar mais relevante, mais por volta dos 44.800 a 45.000 pontos, patamar mais relevante em termos de resistência. No mini índice, o dia foi bem travado, bem lateral, observando aqui a abertura e ficando aqui o dia inteiro praticamente travado, caindo um pouco aqui mais para baixo. Se perder a mínima de hoje, 44.275, que inclusive foi a mínima do último pregão do dia 23, semana passada, se perder essa mínima, traz a possibilidade de se planejar venda no topo descendente, por exemplo, num gráfico de 10 minutos, 10 ou 15 minutos, respeitando essa região aqui de 44.275, essa faixa de pontos, como resistência. E para a ponta compradora, arriscando um pouco mais, batendo aqui no nível de suporte dos 44.275 pontos, duas mínimas ali no gráfico diário, traz a chance de arriscar uma compra se superar os 44.400, a última máxima descendente aqui do G60, e o stop ficaria logo abaixo desses 44.275. Na sequência, dólar terminou o dia em forte queda, apresentando aqui uma queda de 2,2%, ou seja, passando batido naquela região dos 3.940 pontos, uma região que era uma região importante de resistência, que foi superada, vinha para funcionar como suporte, mas passou direto por esse patamar. Essa para mim é uma sinalização de provável mudança dessa tendência que o dólar estabeleceu em termos de alta, iniciando ali pelo gráfico semanal um topo descendente. Então é uma sinalização bem relevante. O mais provável seria nos próximos pregões, não necessariamente no próximo pregão, mas nos próximos pregões, pode acontecer somente até mesmo em 2016, mas o caminho mais provável ficaria para o fechamento desse gap aqui no gráfico diário em 3.939 pontos. Movimentação para cima no dólar, dentro do que apresentou no pregão de hoje, ficaria mais para a ponta vendedora, preferencialmente após um movimento mais limpo aqui no gráfico, movimento de subida mais limpo aqui no gráfico 60 minutos. Continuando o movimento de baixa, ficaria mais atento para a ponta compradora, aqui é na realidade contra a tendência do gráfico intraday, tentando pegar aqui um movimento de repique no G60. Na sequência temos para falar aqui da PetroR4, a Petro terminou o dia em queda de 3,32%, para mim ainda continua dentro de uma característica de um movimento de alta, desmonta completamente esse movimento, se vier a perder não só a mínima do pregão de hoje, 6,65, como também essa mínima aqui que seria o próximo suporte, 6,62. Lembrando que a Petro já fez algo parecido aqui, ó, fez aqui um movimento um candle de subida com um gap de alta, igual aconteceu aqui. No pregão seguinte já veio para baixo para o fechamento do gap, só que respeitou esse gap. Agora não, ela já fecha abaixo do gap, que é o ponto mais negativo. Mas no pregão seguinte, ainda mantendo uma característica de movimento de alta, veio ainda para cima aqui. A PetroR4 pelo menos oscilou acima da máxima do pregão anterior. Agora ficou mais distante porque o fechamento foi muito próximo da mínima. Então a Petro, depois dessa lateralizada, se perder essa mínima aqui do pregão de hoje, 6,65, reforça a chance não só da perda do 6,62, como também caminhar para buscar ali uma região na faixa dos R$ 6,44. Na sequência, Vale 5, a Vale 5 terminou o dia em queda de 4,09%, também é algo semelhante, abre com gap, teve um pregão com gap de alta, vem para baixo, fecha próximo da mínima, em cima do suporte de 10,07 do gap de alta, então região de suporte 10,07 a R$10, se abrir caindo e perder a mínima desse pregão aqui, reforça a chance de dar continuidade do movimento de baixa para baixo dos R$10, perder os 10,07. Mas por outro lado, se ela conseguir superar a máxima desse último candle ali do G60, 10,18, traz a chance de manutenção da característica de movimento de alta no gráfico diário e, consequentemente, ter um dia aqui mais para cima. Essa seria uma alternativa de arriscar uma compra, trabalhando com stop ou abaixo dos 10,09 ou mais bem protegido abaixo dos R$10,07. Uma compra de curtíssimo prazo, até mesmo de day trade.
Depois temos aqui para falar Brasil Foods. Brasil Foods gerou uma sinalização, uma formação semelhante de um martelo, mas está mais próximo da máxima ali do movimento. O ponto mais relevante dessa formação é que ela testou um topo anterior como suporte e gerou aqui uma pressão compradora no gráfico de 60 minutos. A possibilidade de uma entrada para uma operação mais curta de 1 a 2 pregões seria na superação da máxima do pregão de hoje, R$ 59,27, em cima desse ativo, trabalhando aí com o stop um pouco para baixo aí da região dos R$ 58,60. Na sequência temos CETIP 3 também para falar, apenas para lembrar que hoje eu cheguei a recomendar uma compra na Nato 3, mas ela não foi executada. Eu aguardei a superação da máxima do dia anterior, fiquei avaliando a primeira e segunda hora de pregão, depois recomendei a entrada, mas ela terminou não sendo executada e consequentemente cancelada. Na CETIP 3 tivemos um pregão com topo descendente, mas é um ativo que para mim está dentro de um cenário de indefinição, depois de uma pancada forte aqui para cima, olhando para o gráfico semanal, toda essa pancada para cima e encontra-se aqui fazendo uma correção mais lateral de todo esse movimento de subida. Essa é a minha interpretação pelo gráfico semanal. Então, por esse motivo, olhando principalmente que está em tendência de alta, não só pelo gráfico semanal, mas também pelo gráfico mensal, se esse ativo ganhar força aqui no próximo pregão e conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria uma possibilidade de arriscar uma compra em cima desse ativo, na expectativa que volte não só para a resistência dos 39,24, mas consiga romper esse patamar. Então essa seria uma chance de entrada, no meu entender, a partir do próximo pregão. E algo semelhante seria a CCRO3, semelhante no sentido de ela estar aqui trazendo uma sinalização de topo descendente pelo gráfico diário. Vem também gerando aqui vamos dizer assim, uma tendência de baixa mais fraca, mas também olhando ali para o gráfico semanal, movimento forte, movimento mais fraco para baixo, trazendo a chance de iniciar um novo movimento de subida. Seria importante justamente superar a máxima da semana anterior, 13,20, que é justamente a máxima desse último candle aqui da semana passada, que na realidade foi composta apenas por 3 candles. Então, se superar os 13,20, aumenta-se a chance desse papel caminhar para o fechamento desse gap aqui de baixo em R$ 13,67 e, consequentemente, trazendo a possibilidade de arriscar uma compra, sendo mais ousado na superação dos 13,13 e um pouco mais cauteloso na superação dos R$ 13,20. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão e a nossa próxima videoanálise.